Fala galera, boa noite. Passando aqui para trazer umas notícias importantes. Vai ser um vídeo rápido, tô cheio de tarefas aqui para fazer agora, mas eu de verdade tinha que trazer essa notícia aqui para vocês. Vi muita gente preocupada aí com relação ao Pedro. Tem também notícias sobre contrato assinado, negócio fechado aí do Tati Casterianos, né? A gente vai trazer aqui também. Isso eu já gravei para os canais 2 e 3, né? O Momento do Paparazzo e canal Paparazzo Rubro Negro 2. Aí eu falo a importância para vocês estarem inscritos em todos os canais, também acompanhar lá nosso Insta, @paparazzo rubro negro, ou o X, @papa rubro negro, mas a gente tem trazido tudo em todas as nossas redes. Então, aqui, eu vou trazer essas 2 ou 3 informações agora rapidamente e já na sequência as 2 informações sobre o Vitão e sobre também o Tati Casterianos, né? Bem, vamos lá. Com relação à questão do Pedro, eu acho importante a gente já começar trazendo essa informação. Só quero convidar você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, muito importante você compartilhar também, né? Lembrando que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. E eu quero, então, falar dessa questão do Pedro. O Mauro César Pereira trouxe que, segundo ele apurou, a diretoria do Cruzeiro, não é o Mauro César falando, a diretoria do Cruzeiro entende que para o Flamengo está querendo contratar o Caio Jorge porque o Flamengo quer vender o Pedro. E aí eu apurei com uma fonte ligada à cúpula da diretoria rubro-negra, né? A cúpula rubro-negra, que me falou o seguinte, que em momento algum o Flamengo pensou em vender o Pedro, que o Flamengo não quer vender o Pedro, o Flamengo não vai colocar o Pedro à venda, que o Flamengo tem um projeto que inclui o Pedro, então que o Flamengo vai fazer de tudo para segurar o Pedro. A não ser que seja uma proposta absurda, mas o Flamengo não pensa em vender o Pedro, tá? Não tem nada de venda do Pedro. O Flamengo está fazendo um projeto que é o projeto do BAP, de ter, e do Felipe também, do Boto, de ter 2 jogadores por posição, 2 jogadores top por posição. O Flamengo quer ter 2 times top, com jogadores todos de nível de seleção, tá? Então o Flamengo quer contratar o Caio Jorge, sim, mas não quer vender o Pedro. Mas está colocando Cebolinha, pode colocar outro jogador que eu vou falar aqui agora, mas a questão não é essa, gente. A questão é que o Flamengo só vai colocar no negócio o jogador que ele entende que naquela posição ele tem muitas opções. Ele não vai por exemplo, o Felipe não faz questão de ter 3 jogadores por posição. Ele quer ter 2 top por posição. Então, se ele tem 3 jogadores naquela posição ali, que é o caso da ponta esquerda, que ele tem Bruno Henrique, ele tem o Samuel Lino, ele tem o Michael, ele tem o Cebolinha, é capaz dele negociar o Michael e o Cebolinha, tá? Embora ele queira até ficar com o Cebolinha. Mas numa situação de trazer um Caio Jorge, ele disponibilizou o Cebolinha, mais os 24 milhões que dão os 32 milhões de euros. O Cruzeiro, segundo a Raíza Simplício, o Thiago Asmar, também, eles trouxeram mais ou menos no mesmo tempo. O Cruzeiro não aceitou a proposta, o Pedrinho não aceitou a proposta, quer algo a mais, não vai aceitar por 32 milhões de euros no total. E segundo o GE, aquela informação que a gente trouxe, que podia ser valor e mais 2 jogadores, é loucura isso, valor e mais 2 jogadores, isso pode acontecer, tá? Segundo o GE, o Pedrinho até aceita negociar, mas ele quer que o valor chegue a 50 milhões de euros pelo Caio Jorge, nem que a composição tenha que ser com dinheiro mais 2 jogadores, né? 30 milhões de euros mais 2 jogadores. É óbvio, o cara tem o produto que o Flamengo quer, ele vai pedir o valor que ele acha que é justo, vai cobrar o máximo possível, vai tentar tirar o máximo possível, cabe ao Flamengo aceitar ou não. Se o Flamengo quer muito o negócio, tem condição e tem alguns jogadores por posição ali que ele pode estar colocando no negócio, ele vai colocar. Eu vi algumas pessoas falando do Luiz Araújo, eu soube o seguinte, que o Cruzeiro tem a preferência pelo Cebolinha e o Luiz Araújo o Cruzeiro já quis também recentemente. Só que o Luiz Araújo não é a primeira opção que o Flamengo colocaria. Tem algumas outras posições, alguns outros jogadores que o Flamengo pode oferecer antes do Luiz Araújo, tá? Eu sinceramente, ou um ou outro, eu não negociaria, já não negociaria o Cebolinha, mas se é para negociar eu não negociaria o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, para mim, é decisivo, jogador que faz muitos gols e a gente não pode dar mole, não pode perder o Luiz Araújo. A informação importante para a gente passar aqui para as outras 2 que eu falei com vocês, que a gente trouxe mais cedo, no canal 2 e no 3, importante a gente falar aqui o seguinte, o Flamengo, nesse momento, informação que saiu também ainda agora, o Flamengo trabalha em silêncio. Foi na ESPN que saiu essa informação, que o Flamengo agora trabalha em silêncio buscando um atacante, né? Uma opção
Flamengo não quer ficar dependendo somente, já perdeu o Tati Castellanos, que eu vou trazer para vocês agora, né? Então o Flamengo não quer ficar dependente apenas do Caio Jorge. Então o Flamengo está trabalhando em silêncio nesse nome desse atacante aí, né, que é um desejo aí do Felipe Luiz, um atacante de mais mobilidade. Olha, tem uma notícia aqui importante no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e daqui a pouco eu vou trazer uma outra notícia muito importante também no canal Momento do Paparazzo. Olha, o Inter pode estar passando por problemas sérios aí na venda do Vitão. Bloqueio judicial pode atingir a venda do Vitão. Internacional pode ter problema. Mesmo reconhecendo a legitimidade da dívida, o Internacional pretende recorrer a todas as instâncias possíveis para adiar o pagamento de cerca de 30 milhões de reais à Showball Assessoria Esportiva Limitada. Valor referente à venda do zagueiro Bruno Fux ao CSKA em 2020. Diante da delicada situação financeira do clube, a empresa credora acionou a justiça e pediu o bloqueio de receitas oriundas de eventuais negociações de jogadores do atual elenco, como Vitão e, Gustavo Prado e Ricardo Matias, pedido que aguarda decisão judicial e pode ser apreciado a qualquer momento. Internamente, o cenário gera preocupação, sobretudo pelo valor alto, né, de mercado do Vitão, enquanto o presidente Alessandro Barcelos minimizou o impacto do processo, afirmando que se trata de uma obrigação institucional herdada e comum no futebol brasileiro, embora o caso já esteja em fase de execução e sujeito a novos recursos protelatórios por parte do Inter. Cara, deveu o Flamengo colocou a dívida na situação do Vitão, né? Eles achavam que estava tudo resolvido, só que tinha dívida ainda com o CSKA, cara. Na verdade, a questão da venda do Bruno Fux para o CSKA, eles estão devendo a Showball Assessoria Esportiva, essa venda para o CSKA. E aí, meus amigos, o que pode acontecer? Boa parte do dinheiro do Vitão pode nem ser utilizado pelo Inter, né? O Abel Braga e companhia estavam lá esperando, né, entrar um dinheiro para tentar ver se iam repor ali o Vitão. Que situação do Inter, né, cara? Mas é o que eu falo para vocês. É o pessoal querendo fazer, brigando por fair play financeiro, que não vai atingir nada o Flamengo, que tem o dinheiro que pode gastar, tem o direito de gastar o que ele arrecada, né? Tem ali a porcentagem que vai ter o direito com fair play financeiro. Que o pessoal querendo atacar o Flamengo, quando na verdade está todo mundo com a bunda de fora, todo mundo sujo. É muito pior para quem não está certinho. O Flamengo que está certinho não tem o que se preocupar. É isso, meus amigos. Tá? É impressionante. O Inter passando aí por maus bocados. O Tati Castellanos, tá? Fim do sonho. Tati Castellanos acertou com o West Ham, tá? Por 29 milhões de euros, cara. Falavam que eles queriam 40 milhões de euros, a gente até trouxe que o Flamengo não tinha nem feito a proposta ainda, mas que o valor era mais baixo que isso. Então, 29 milhões de euros indo para o West Ham, mas a questão que a gente trouxe, ele não queria vir para o futebol sul-americano. O Tati queria continuar na Europa nesse momento, mesmo com a esposa brasileira e tudo mais, a gente sabia que ele queria continuar na Europa, ele não queria voltar para o futebol sul-americano, tá? Então ele tinha como prioridade isso, continuar no futebol europeu, né? Alvo do Flamengo nas últimas semanas, o atacante argentino então será o novo reforço do West Ham. O clube inglês chegou então a um acordo aí com a Lazio para a compra do jogador por cerca de 189 milhões de reais. Contrato válido por 5 temporadas, consolidando aí a ida do atleta para a Premier League, que era o desejo dele. Infelizmente, né, o Flamengo segue aí no mercado buscando esse atacante, mas esse aí era um dos que o Flamengo tinha aí como prioridade, né? Era ele, o Caio Jorge, né? Tem o Marcos Leonardo ainda, mas, cara, contratar atacante bom no mercado é difícil. Por isso eu falo que o Pedro tem que valorizar muito. Tem o Pedro, pena que andou se lesionando, mas tem que valorizar muito o Pedro.